Antes de a Eu te história amo começar, demais. o narrador faz um Você pedido não pode me simples, deixar quase em agora. Por tom de favor, fica confidência. comigo. Quem estiver ouvindo, se ainda não está inscrito no canal, que aproveite para se inscrever agora, porque vem aí uma história longa, intensa e cheia de reviravoltas. Pede também com carinho que cada pessoa comente seu primeiro nome e a cidade onde mora, para que esse momento vire quase uma sala cheia de desconhecidos conectados pela mesma narrativa. Só depois desse convite, a história se abre. Uma enfermeira despertou o milionário do coma com uma frase que ele nunca esqueceu. O som constante dos monitores preenchia o quarto de terapia intensiva como um relógio impiedoso. O ar-condicionado soprava um frio artificial que não conseguia diminuir o calor das mãos trêmulas de uma enfermeira que, mais uma vez, segurava os dedos imóveis do paciente mais comentado daquele hospital em São Paulo. Naquela noite, tudo parecia prestes a desabar. Do corredor, de trás da porta entreaberta, chegavam vozes ásperas, em sussurros urgentes. Isso não pode se arrastar por mais semanas, doutor. Dizia uma voz masculina, controlada, cansada. A imprensa já está especulando. A diretoria da empresa dele está em pânico. A decisão não é simples, respondeu o médico em tom profissional, mas visivelmente pressionado. O quadro é estável, porém sem evolução significativa. Tecnicamente, podemos continuar assim por meses. Meses? Indignou-se uma voz feminina mais fria. O Henrique não queria isso. Ele sempre disse que odiava a ideia de ficar preso a aparelhos. Nós precisamos tomar uma decisão racional. Lá dentro, deitado, o milionário que todos temiam perder, Henrique Moreira Arantes, permanecia imóvel, olhos cerrados, rosto sereno, como se apenas dormisse um sono profundo demais. A única pessoa que parecia recusar aquela ideia de decisão racional era a enfermeira ao lado da cama. Lívia Amaral Nogueira sentia uma mistura de raiva, medo e uma espécie de lealdade que não conseguia explicar direito. Não para os outros. Talvez nem para si mesma. Ela se aproximou um pouco mais, como se quisesse proteger Henrique das vozes do corredor. O bip do monitor cardíaco marcava cada batida, teimoso, regular. Eles falam de você como se fosse um contrato, murmurou baixinho. Como se fosse um investimento que não deu retorno. Henrique, por fora, não reagia. Por dentro, algo nele parecia pender em uma corda bamba invisível. Lívia sabia que aquela noite era diferente. A equipe havia sido avisada de uma reunião decisiva para a manhã seguinte. Talvez não ligassem os detalhes para ela, mas bastavam os trechos de conversa captados pelo corredor, pela copa, pelo elevador, para saber que o nome de Henrique vinha sempre acompanhado de termos como prognóstico incerto, custos altíssimos e diretivas antecipadas. Ela respirou fundo, o peito apertado, e se aproximou ainda mais da cama. Henrique, sussurrou como se ele pudesse ouvir. Se você soubesse o quanto estão negociando a sua ausência... Lá fora, a tal reunião informal continuava. Se até amanhã não houver nenhum sinal concreto de melhora neurológica, vamos precisar levar o caso para o comitê de ética, explicou o médico. A família tem opiniões divergentes. Precisamos unificar isso. Eu não vou ficar vendo tudo se arrastar assim, retrucou a voz feminina firme. O Henrique não é isso que está aqui. Ele era movimento, decisão, pressa. Deixar ele assim é mais crueldade do que amor. As palavras entravam pelo quarto como lâminas geladas, ainda que não houvesse uma gota de sangue, nem gritos, nem gestos violentos. A violência ali era sutil, feita de escolhas e prazos. Lívia apertou a mão de Henrique com mais força. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rápido, orgulhosa demais para chorar em serviço. Caminhou até a cabeceira, inclinou-se, aproximou os lábios do ouvido dele e,
num tom firme e trêmulo ao mesmo tempo, pronunciou a frase que vinha sendo amadurecida dentro dela há dias, talvez desde o primeiro plantão ao lado dele. Henrique, presta atenção. Se você desistir agora, quem vai decidir quem você é? Vão ser eles. Não você. Silêncio. Um silêncio que pesou mais do que todos os outros daquela UTI. Ela respirou de novo, desta vez mais fundo, como se precisasse buscar coragem em algum lugar distante dentro do peito. Então completou, com a voz rasgando a garganta. Acorda e prova que a sua vida é sua. Nem minha, nem deles, nem de mais ninguém. Se você abrir os olhos hoje, eu prometo que vou ficar do seu lado até você lembrar quem é. Foi nesse momento que algo mínimo, quase invisível aconteceu. Um dedo. O polegar da mão direita dele. Um movimento tão breve que qualquer distraído diria ser simples reflexo. Mas ela não estava distraída. Lívia prendeu a respiração, os olhos arregalados. Sentiu de novo o toque leve contra a palma da sua mão. Um aperto. Fraco, mas real. O monitor cardíaco disparou ligeiramente, o traçado subindo um pouco, como se o coração de Henrique tivesse levado um susto. Henrique, ela chamou, a voz agora engasgada. Henrique, se foi você, faz de novo. Poucos segundos depois, as pálpebras dele estremeceram. Lentamente, como se estivessem pesando toneladas, começaram a se abrir. A claridade das luzes da UTI o feriu, mas pela primeira vez em semanas, ele deixou que a consciência atravessasse a névoa. O rosto de Lívia foi a primeira imagem nítida. Ela estava chorando, mas sorria. Um sorriso tenso, incrédulo, cheio de alívio. Ele está abrindo os olhos, ela gritou, agora sem se preocupar em manter a voz baixa. Doutor, ele está reagindo. Os passos apressados ecoaram no corredor. A porta se abriu. Pessoas entraram às pressas, exclamando, chamando por nomes técnicos, pedindo exames, ajustando aparelhos. No meio daquela pequena confusão organizada, Henrique tentou falar. Nada saiu. Seu olhar, porém, prendeu-se ao dela, como se houvesse apenas duas pessoas naquele quarto. E, ainda que a voz não funcionasse, o pensamento dentro dele era claro. Eu ouvi. Ele tinha escutado cada palavra. E a frase que atravessara a névoa e o puxara de volta seria uma marca definitiva, um ponto de não retorno na vida de ambos. Quem era Henrique antes daquela noite? Até algumas semanas antes de abrir os olhos naquela UTI em São Paulo, o nome de Henrique Moreira Arantes era uma presença constante nas capas de revistas de negócios, sites de economia e colunas sociais. Filho de professores universitários de Belo Horizonte, Henrique nunca tinha sido o típico herdeiro de fortuna. O que o diferenciava era a capacidade quase obsessiva de enxergar possibilidades onde os outros viam rotina. Desde jovem, misturava tecnologia com uma visão prática do cotidiano, criando soluções para empresas de logística, varejo e serviços financeiros. Em poucos anos, a startup que havia começado num escritório pequeno na região da Savassi se transformou num conglomerado de tecnologia e investimentos com escritórios em São Paulo, Nova York e Barcelona. Seus produtos não eram espetaculares aos olhos de quem via de fora. Algoritmos para otimizar rotas, plataformas para automatizar atendimento, sistemas de análise de dados para redes hoteleiras em Dubai e Madrid. Mas funcionavam, e isso o tinha tornado não apenas respeitado, como também muito rico. Tão rico que, em um evento recente em Lisboa, um apresentador o apresentara ao público como um dos brasileiros mais influentes da nova economia global. Henrique tinha sorrido brevemente, ajeitado o paletó escuro e ouvido os aplausos, com um distanciamento que poucos percebiam. Para os outros, aquele homem de terno impecável, sorriso controlado e olhar sempre atento aos detalhes era o retrato do sucesso. Para ele,
Ultimamente, tudo começava a soar como ruído. As viagens constantes, as reuniões em horários impossíveis, os jantares em restaurantes de Paris, Milão ou Nova York tinham se tornado, pouco a pouco, um cenário repetitivo. Pessoas importantes passavam por ele todos os dias, mas já havia meses em que não conseguia lembrar qual tinha sido a última vez que passara um fim de semana inteiro com a família em Belo Horizonte, ou um almoço despretensioso, sem olhar o celular a cada 3 minutos. Ao seu lado, nas fotos de eventos, geralmente aparecia uma mulher elegante de vestido sóbrio e postura impecável, Bruna Vidal Costa. Bruna não era apenas sua noiva, mas também uma parceira estratégica. Formada em direito, com atuação em grandes operações societárias, ela transitava com desenvoltura entre advogados, conselheiros, diretores e investidores. Juntos, formavam um casal admirado, sofisticados, discretos, bem-sucedidos. Mas, no cotidiano, as conversas entre eles giravam cada vez mais em torno de números, contratos, decisões de conselho, fusões e aquisições. Havia afeto, sim. Havia respeito. No entanto, a espontaneidade parecia ter ficado esquecida no passado, em algum ponto entre a primeira promoção de Henrique e o primeiro milhão depositado na conta. O acidente que o levaria ao coma não foi resultado de imprudência extrema, mas de um acúmulo cruel de descuidos pequenos. Naquela semana, ele havia ido a um congresso de inovação em Santiago, no Chile, seguido por uma reunião em São Paulo e um jantar com um potencial parceiro de investimentos vindo de Dubai. As noites mal dormidas foram se somando, a alimentação irregular, o estresse constante. Quando voltou para Belo Horizonte para uma rápida visita à família, mal conseguiu aproveitar as poucas horas em casa. Pouco depois, insistiu em dirigir de volta para São Paulo, tarde da noite, argumentando que precisava chegar cedo para uma reunião no escritório principal. A estrada estava boa, o carro perfeito. Ele não havia bebido, mas o corpo silenciosamente tinha chegado ao limite. A poucas horas de São Paulo, num trecho relativamente tranquilo, o cansaço venceu. Não houve colisão grave com outro veículo, nem cenas espetaculares. O carro acabou saindo da pista e atingindo uma barreira de proteção. O cinto o segurou. O airbag funcionou. Do lado de fora havia apenas amassados e vidro estilhaçado. Do lado de dentro, o impacto tinha sido suficiente para provocar uma lesão delicada, mas não devastadora no crânio. Sem sangue aparente, sem gritos, sem drama cinematográfico. Apenas um corpo desacordado, respirando, mas distante. Ele foi socorrido rapidamente e levado ao hospital particular em São Paulo, onde, alguns dias depois, acabaria sob os cuidados de Lívia. Quem era Lívia antes de se tornar a enfermeira do milionário? Lívia Amaral Nogueira tinha um talento raro: fazer pessoas em situações limite se sentirem menos sozinhas. Não porque tivesse uma técnica milagrosa, nem porque dissesse as palavras perfeitas, mas porque, desde muito nova, aprendera a ouvir. Crescida em Campinas, filha de uma costureira e de um motorista de aplicativo, Lívia tinha sido aquela adolescente que ajudava os vizinhos a marcar consultas, a entender laudos médicos, a se acalmar na sala de espera. A curiosidade pela área de saúde veio não de livros, mas da prática. Da tia que conviveu com diabetes por anos, do avô cardíaco, da amiga com doença autoimune. Quando começou a faculdade de enfermagem em São Paulo, trabalhava meio período numa farmácia 24 horas, estudava à noite e fazia estágio aos fins de semana. O ritmo era puxado, mas ela tinha uma clareza. Não queria ser apenas mais uma no corredor de um hospital. Na residência, escolheu a área de terapia intensiva, não por falta de opção, mas por uma espécie de chamado difícil de explicar.
Ali, naquele ambiente de luzes fortes, sons contínuos e tempo dilatado, ela sentia que o trabalho de uma pessoa podia fazer diferença em cada detalhe. E foi ali, ainda na residência, que viveu um dos períodos mais difíceis da própria vida. Seu irmão mais novo, Diego, sofrera um acidente de moto voltando do trabalho. Não havia sangue em excesso, nem fraturas grotescas, mas o trauma no crânio o deixara inconsciente por dias. A família, atônita, se viu de um lado da cama. Do outro, enfermeiros e médicos faziam o possível. Lívia, naquela época, ainda não tinha crachá de enfermeira responsável. Era estudante, irmã, parente aflita. Passava horas segurando a mão de Diego, falando de coisas banais, do time de futebol, das piadas internas, dos planos para viajar, um dia para Buenos Aires. Foram dias em que aprendeu, na pele, o valor de uma presença silenciosa ao lado de alguém que não responde. Os médicos insistiam, ele podia ou não estar ouvindo. Ela escolhia diariamente acreditar que sim. Um dia, exausta, após ouvir mais uma conversa sobre prognóstico reservado, Lívia encostou a testa na mão do irmão e, entre o choro e a revolta, desabafou. Diego, se você não lutar agora, vão decidir por você. Vão decidir o que você aguentaria ou não, o que você toparia ou não. E você detesta quando escolhem por você, lembra? Naquela noite, ele moveu os olhos. Não foi um milagre instantâneo, e ela sabia disso. A recuperação foi longa e cheia de altos e baixos. Mas semanas depois, Diego estava de pé, com fisioterapia, com limitações leves, mas vivo, rindo torto das situações, reaprendendo a andar de ônibus sozinho. Ele dizia, em tom de brincadeira, que tinha voltado, porque não suportaria deixar a irmã decidir tudo por ele. A frase nunca mais saiu da cabeça dela. Anos depois, quando já trabalhava como enfermeira de UTI naquele hospital em São Paulo, cada paciente em coma trazia de volta fragmentos daquela época. E ela, com cuidado profissional e envolvimento humano, tratava de repetir para si mesma a promessa silenciosa de não deixar ninguém ali ser tratado apenas como um leito numerado. Quando o nome de Henrique surgiu na escala de plantão, ele não era o milionário, o empresário, a manchete. Era o paciente do quarto 12, com um prontuário complexo, uma família ansiosa e uma equipe tensa com a pressão externa. O primeiro encontro, um homem ausente e uma presença insistente. No primeiro dia em que o viu, Henrique jazia imóvel, com o rosto levemente marcado pelos hematomas que já começavam a desaparecer. O cabelo escuro, meio desalinhado, contrastava com o lençol branco impecável. O monitor ao lado exibia números estáveis. Na cabeceira, um buquê de flores caras começava a perder o viço. Cartões com logotipos de empresas conhecidas, desejos de recuperação rápida, frases padronizadas. Lívia conferiu os equipamentos como sempre fazia. Acessos venosos, sondas, ventilação, medicamentos, tudo dentro do esperado. Então, falou. Boa tarde, Henrique. Meu nome é Lívia, sou sua enfermeira hoje. Vou cuidar de você. Ela já sabia, racionalmente, que ele não responderia. Mas acreditava desde Diego que a apresentação era um tipo de respeito. Nos primeiros plantões, a rotina se manteve técnica. Checar sinais vitais, conversar com os médicos, atender a família no horário de visita. A presença de Bruna era marcante, sempre arrumada, postura firme, perguntas objetivas sobre laudos e relatórios. Havia também um homem um pouco mais velho, de expressão cansada, que se apresentara como Lucas, sócio de Henrique. Ele parecia genuinamente abalado, mas ao mesmo tempo preocupado com cronogramas, projetos, prazos. Certo dia, enquanto conferia uma infusão de medicamento, Lívia ouviu Bruna sussurrando para Henrique. Você precisa voltar, mas não assim.
Se for para ficar preso a uma cama, você me perdoa por dizer isso, mas não sei se é o que você gostaria. Lívia não julgava aquela fala. Tinha visto famílias reagirem de maneiras diversas. Alguns imploravam por qualquer sinal de vida, mesmo que mínima. Outros temiam o sofrimento prolongado. O que a incomodava ali não era a dúvida em si, mas a forma como, aos poucos, as opiniões sobre o que Henrique gostaria se transformavam em justificativas para decisões apressadas. Mais tarde, em reunião com a equipe, ouviu termos como documento de diretivas antecipadas, qualidade de vida, autonomia do paciente. Sabia o quanto aquilo era sério, mas cada vez que ficava sozinha com ele, lembrava do irmão. E como se estivessem num quarto particular fora do tempo, passava a narrar pequenos trechos da própria vida para o homem inconsciente à sua frente. Falava da mãe, Dona Mara, que ficara em Campinas e vivia perguntando se a filha estava comendo direito. Falava de Diego, que agora trabalhava como técnico de informática numa escola em Florianópolis e se orgulhava de cada pequeno avanço depois do acidente. Falava da amiga que tinha se mudado para Toronto e das músicas que tocavam na rádio a caminho do trabalho. Você deve estar acostumado com Nova York, Londres, essas coisas, comentou certa vez ajustando um travesseiro. Eu ainda estou tentando juntar dinheiro para conhecer Buenos Aires. Já seria uma vitória. Seus colegas achavam curioso o tanto que ela falava com aquele paciente específico. Alguns diziam que aquilo era jeito. Outros diziam que era uma forma de suportar o peso de trabalhar em UTI. Naquele quarto, porém, havia mais do que um hábito profissional. Havia um vínculo invisível começando a se formar, ainda que apenas um lado pudesse expressá-lo, o que Henrique via do fundo do coma. Enquanto o mundo o observava com expectativa, Henrique vivia num lugar indefinido entre sombra e clarão. Não era um sonho contínuo, nem escuridão absoluta. Ele teve flashes. Vozes que iam e vinham como ecos debaixo d'água. Cheiros esparsos de álcool, perfume, comida de hospital, sensações de ser virado, lavado, tocado. Em alguns momentos, uma angústia sem rosto, um peso no peito. Em outros, um conforto estranho, como se alguém lhe oferecesse uma cadeira em meio a uma tempestade que não se via. Não ouvia todas as conversas inteiras, mas captava pedaços. Frases como estável, porém sem resposta. Necessidade de reavaliação. Não podemos postergar indefinidamente. E em contraponto, uma voz feminina, firme, às vezes bem-humorada, às vezes tensa, mas sempre presente. Falava de coisas comuns, contava pequenas histórias, fazia comentários sobre o clima lá fora, sobre a cidade, sobre o trânsito. No início, aquela voz era só um ruído a mais. Com o tempo, passou a ser um fio ao qual ele se agarrava nos momentos em que a escuridão ameaçava se prolongar. A sensação de tempo era distorcida, mas Henrique percebeu, ainda que de forma fragmentada, que havia dias mais agitados, com vozes diferentes, passos apressados, toques mais frios, e outros em que a rotina era quase calma. Nos dias em que a voz da enfermeira aparecia com mais frequência, a angústia parecia menor. Ele não sabia o nome dela, mas registrava um tom. Um jeito de pronunciar certas palavras, um riso rápido quando contava algo absurdo, como o preço ridículo de um café num aeroporto ou a mensagem confusa de algum paciente que acordava desorientado. Em meio a tudo isso, havia também a presença de outra mulher, com aroma de perfume caro e frases mais duras. Ela falava de prazos, de documentos, de não prolongar o sofrimento. Henrique captava, como se estivesse do lado de fora de uma porta, frases quebradas. Ele nunca quis ser mantido. Isso não é vida para ele. Temos que ser responsáveis. Essas frases se misturavam com a sensação de imobilidade e vulnerabilidade, criando uma inquietação. Ele, que sempre decidira o próprio caminho, agora parecia preso às decisões alheias.
Em meio a isso, começaram a surgir imagens confusas de sua infância. A rua de paralelepípedos em Belo Horizonte, o cheiro do pão de queijo que a mãe assava aos domingos, o pai lendo jornal na varanda. Lembrou do dia em que resolveu pela primeira vez que iria mudar as coisas ao seu redor, quando convenceu o diretor da escola a organizar uma feira de ciências mais prática, menos teórica. As lembranças vinham como pequenos filmes projetados num cinema abandonado. Em todos eles havia uma sensação comum, o esforço constante para não deixar que outros definissem quem ele era. E foi isso que fez com que as palavras que ouviu naquela noite, a noite em que Lívia, sem saber se era escutada, despejou no ar um grito contido, soassem diferentes. Se você desistir agora, quem vai decidir quem você é? Vão ser eles, não você. Aquilo atingiu um ponto exato da sua história. Uma junção entre o menino teimoso da rua de Belo Horizonte, o adolescente que insistiu em montar a primeira empresa ainda na faculdade, o homem que passou noites em claro ajustando códigos, revisando contratos, abrindo e fechando sociedades. Henrique não sabia quanto tempo passara naquele limbo, mas quando ouviu com clareza a promessa dela: se você abrir os olhos hoje, eu prometo que vou ficar do seu lado até você lembrar quem é. Algo dentro dele encontrou um motivo concreto para tentar. Voltando à superfície, lutar significava encarar dor, confusão, exposição. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia uma razão que não tinha a ver com relatórios, conferências ou acionistas. Havia uma voz que não pedia dele resultados, e sim presença. Foi por isso que o dedo se moveu. Foi por isso que os olhos se abriram. O despertar e a primeira batalha. Lidar com a volta. Quando Henrique despertou, o hospital virou um organismo em ebulição. Não era todo dia que um caso tão delicado e acompanhado de perto tinha uma reviravolta assim. Médicos se orgulhavam da equipe, exames foram encomendados às pressas e a notícia, de alguma forma, começou a vazar. Empresário Henrique Moreira Arantes apresenta melhora significativa. Bruna chegou pouco depois, ofegante, blazer claro sobre uma blusa escura, rosto pálido. Ao ver Henrique acordado, com o olhar ainda confuso, levou a mão à boca, em choque. Henrique, sussurrou, aproximando-se da cama. Você está me ouvindo? Ele piscou, tentando organizar a imagem dela. As palavras ainda não saíam com facilidade. A boca estava seca, a garganta arranhada por causa da intubação prolongada e dos procedimentos. Tentou pronunciar, falhando na primeira tentativa. Lívia, que estava ao lado, interveio com calma. Calma, Henrique. Não força. Vai voltar aos poucos. Respira fundo. Ele a olhou, reconhecendo o timbre. Aquele era o rosto que o acompanhara nas nebulosas da inconsciência. Os olhos dele se encheram de água, não tanto pela emoção, embora houvesse muita, mas pela sensibilidade após tanto tempo fechado. Ainda assim, para quem o observava, aquele brilho era comovente. Bruna segurou a mão livre dele, apertando. Você voltou. Havia lágrimas contidas, mas também um traço de alívio quase prático no olhar dela. A sensação de que, com o retorno da consciência, muitas decisões difíceis seriam empurradas para ele, não para ela. Com o passar dos dias, Henrique começou a responder a estímulos simples. Primeiramente, com movimentos de cabeça, piscadas, tentativas de emitir sons. Depois, com palavras desconexas, frases curtas, até que a voz foi ganhando firmeza. O processo era exaustivo. Cada dia trazia avanços, mas também frustrações. Às vezes, ele esquecia o que tinha acontecido. Outras vezes, perguntava as mesmas coisas repetidamente. Que dia é hoje? Indagou certa manhã, ainda com a noção de tempo embaralhada. Hoje é terça, respondeu Lívia sorrindo.
Você pulou alguns capítulos, mas está indo muito bem. Quanto tempo? Insistiu ele com esforço. Ela hesitou apenas um segundo, calibrando as palavras para não soar brusca demais. Algumas semanas. Mais de um mês desde o acidente. Henrique franziu o senho, absorvendo a informação. Eu perdi reunião em São Paulo, murmurou com uma pontada de humor involuntário. Lívia riu, surpresa. Você quase perdeu bem mais do que isso. Foi só no terceiro dia após o despertar que, numa manhã em que a UTI estava mais silenciosa, ele conseguiu juntar palavras suficientes para abordar algo que o martelava por dentro desde o primeiro momento de lucidez. Você... apontou para ela com dificuldade. A frase. Ela o olhou confusa. Qual frase? Ele respirou fundo, a voz rouca. Se você desistir agora, vão decidir quem você é. Por você. Lívia ficou imóvel por um instante, como se o tempo tivesse parado. Não se lembrava de ter falado aquilo perto de ninguém além dele e das paredes do quarto. Certamente não imaginava que alguém inconsciente pudesse repetir com tanta precisão uma ideia que ela mesma só tinha formulado porque se deixara afetar pela angústia da situação. Você lembra disso? Perguntou num sussurro incrédulo. Ele assentiu devagar. Lembro da sua voz, muitas vezes. De você contando, de Campinas, de Diego. As palavras saíam entrecortadas, mas a intenção era nítida. Os olhos dela se encheram de lágrimas, agora sem barreiras profissionais que sustentassem um controle absoluto. Então você... ouviu. Henrique fez um sinal afirmativo e tentou sorrir, mesmo cansado. Ouvi você me chamando de volta. Aquela confirmação mudaria o tipo de vínculo entre eles para sempre. Não era mais apenas a história de uma enfermeira dedicada e um paciente importante. Era a história de alguém que, ao falar num quarto aparentemente mudo, tinha sido de fato escutado, e de alguém que, ao voltar, trazia consigo a marca definitiva da voz que o puxara de dentro do coma. Conflitos silenciosos. A vida lá fora cobrando seu preço. À medida que Henrique progredia na reabilitação, a notícia de sua recuperação se espalhava pelos círculos empresariais e pela imprensa. A foto de um Henrique pálido, sentado numa cadeira de rodas, ao lado de um médico sorridente e de uma noiva fiel, foi publicada em portais de notícias. As manchetes variavam. Milionário brasileiro surpreende equipe médica após coma prolongado. Henrique Moreira Arantes desperta e deve iniciar longa recuperação. Noiva e sócios celebram melhora de Henrique após período crítico. O que as matérias não mencionavam era o papel da enfermeira que, compartilhando turnos noturnos e manhãs exaustivas, se tornara o fio de voz constante, ligando o mundo de fora ao mundo interno dele. Dentro do hospital, a rotina não parava. Henrique começou a ser transferido gradualmente para uma unidade semi-intensiva, depois para um quarto de internação comum, embora ainda com cuidados rígidos. Foi nesse período que apareceram os primeiros choques mais claros entre o Henrique de antes, o executivo eficiente, sempre conectado, e o Henrique de agora, que acabara de voltar de um estado entre a vida consciente e a ausência absoluta. Certa tarde, Lucas, o sócio, entrou no quarto com uma pasta recheada de documentos e o laptop aberto. Desculpa vir assim, começou ele nervoso, mas tem decisões que não dá para empurrar muito. Henrique ainda se sentia fraco, mas acenou para que ele se sentasse. Fala. Lucas passou a resumir questões pendentes. Negociações com empresas de tecnologia em Seul, contratos com uma rede de hotéis em Miami, revisões de orçamento de uma operação recente em Lisboa. Henrique tentou acompanhar, mas a certa altura sentiu a cabeça rodar. Lívia, que entrara para aplicar uma medicação, percebeu a tensão no rosto dele. A visita precisa ser curta, tá?
interferiu em tom profissional. Ele ainda se cansa rápido e o estresse atrapalha a recuperação neurológica. Lucas, desconfortável, assentiu. Claro, claro, eu só... Olhou para Henrique. Desculpa, de verdade. Eu não queria trazer isso aqui, mas é que você sempre foi o cara que resolve. Henrique respirou fundo, pensativo. Talvez seja a hora de vocês aprenderem a resolver sem mim, disse, num tom que soou mais firme do que ele esperava de si próprio naquele momento. Lucas pareceu surpreso, não por discordar, mas por nunca ter ouvido Henrique verbalizar tão claramente essa possibilidade. Depois que o sócio saiu, Lívia ajeitou o travesseiro dele. Você foi duro com ele? Perguntou sem julgar, apenas curiosa. Não, respondeu Henrique cansado. Fui honesto. Pela primeira vez em muito tempo. Acho. Ela sorriu de lado. Às vezes, a gente se acostuma tanto a ser a solução de tudo que esquece que também é pessoa, não só função. A frase ficou pairando no ar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bruna apareceu. Trazia uma bolsa de couro bem estruturada, uma pasta fina sob o braço, olhos atentos. Precisamos conversar um pouco sozinhos, ela pediu, lançando um olhar rápido a Lívia. A enfermeira, como profissional, respeitou o pedido, retirando-se com discrição. No corredor, porém, não pôde evitar reduzir o ritmo dos passos ao perceber que a porta ficara apenas encostada, não totalmente fechada. Não era curiosidade mórbida. Era um misto de preocupação e pressentimento. Lá dentro, a voz de Bruna soou controlada. Você tem ideia do que tem acontecido nesses últimos 2 meses? Henrique fitou o teto por um segundo, reorganizando pensamentos. Um pouco. Lucas me contou. Vi umas mensagens. Ela assentiu, cruzando as pernas. A empresa segurou porque você tem um time leal e competente. Mas fora isso, eu não vou mentir. Foi um caos. Reuniões emergenciais, especulações de investidores, gente já planejando como seria o conselho sem você. Ele ficou em silêncio. Bruna respirou fundo. E tem outra coisa. Sua mãe está assustada, Henrique. Ela faz perguntas que eu não sei responder. E... hesitou. Honestamente, eu também. Ele virou o rosto para ela curioso. Que perguntas? Bruna apertou os dedos entre si. Ela quer saber se você vai ser o mesmo quando sair daqui. Se vai querer continuar desse jeito. Essa corrida, essa cobrança, essa ausência. Ela me perguntou um dia. Você tem certeza de que meu filho era feliz antes de tudo isso? Henrique sentiu um aperto no peito, não pela lesão física, mas por algo mais profundo. E você... O que respondeu? Ela desviou o olhar por um momento. Disse que você parecia realizado, que sempre falou em metas, em objetivos, em legado, mas não consegui dizer que você estava em paz, porque, sinceramente, acho que você não estava. Olhou-o nos olhos, agora séria. Eu também não. A sinceridade dela o pegou de surpresa. Bruna, você... está dizendo que... Ela ergueu a mão, pedindo calma. Não, Henrique. Não estou dizendo que quero desistir de você. O que estou dizendo é que essa... pausa forçada escancarou coisas que a gente vinha empurrando. A nossa relação sempre foi muito ligada ao que você fazia, mais do que ao que você sentia. Ele ficou em silêncio, absorvendo. E agora? Perguntou por fim. Ela respirou, fechando os olhos por um instante. Agora, talvez a gente tenha que descobrir se ainda sabe se relacionar, sem colocar o trabalho no meio de tudo. E eu não sei a resposta. Era uma conversa honesta, dura, mas sem gritos, sem culpas atiradas a esmo. Ainda assim, deixava claro que mesmo depois de escapar de um coma, Henrique teria de enfrentar outro tipo de desafio.
redefinir quem era, além do cartão de visitas, além das manchetes. No corredor, Lívia se afastou, respeitando a privacidade do casal, mas aquela ideia de que alguém poderia acordar para descobrir que a própria vida não fazia mais sentido como antes, ecoou fundo nela. A aproximação inevitável, o tempo foi passando, e cada dia trazia pequenas conquistas. Sair da cama com ajuda, dar os primeiros passos num corredor silencioso, segurar um copo de água sem derrubar, tomar banho quase sozinho, ainda com supervisão. A fisioterapia o deixava exausto, mas também o lembrava de que o corpo teimoso ainda queria se recuperar. Nesses momentos, Lívia era a presença constante, incentivava, ajustava os aparelhos, conversava para distrair da dor muscular. Quem diria, comentou ela, certa manhã, em que ele tentava andar alguns metros com auxílio, que um dos homens mais ocupados do país ia ficar orgulhoso por conseguir andar até a janela. Henrique sorriu, sem fôlego. Nunca valorizei isso. Parou um segundo, apoiando-se mais forte na barra. Ficar de pé é subestimado. Ela assentiu, compreensiva. A gente só nota o básico quando corre o risco de perder. Em outra tarde, quando a chuva batia de leve na janela, sem nenhuma frase de efeito sobre isso, os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o movimento da cidade embaixo, com carros minúsculos se arrastando entre prédios e avenidas. Henrique quebrou o silêncio. Você sempre quis ser enfermeira? Ela pensou por um momento. Não sei se sempre, mas desde que entendi do que é feita a espera num hospital, sabia que não queria ficar do lado que não entende nada. Acho que quis estar do lado que, pelo menos, tem alguma explicação para dar. Ele a olhou curioso. Teve alguém da sua família? Meu irmão, respondeu, sem muita pausa. Ele ficou em coma por um tempo depois de um acidente. Não tão grave quanto o seu, mas o suficiente para deixar a gente sem chão. E ele, hoje está bem, trabalha, vive a vida dele, anda, reclama do trânsito, tudo certo. Mas aquele período, ela deu de ombros. Vamos dizer que não foi exatamente tranquilo. Henrique a observou com atenção. Foi aí que você aprendeu essa frase? Perguntou, lembrando do que ela dissera a ele. Lívia sorriu, sem graça. Foi aí que descobri que, se a pessoa não luta por si mesma, os outros acabam decidindo por ela. Às vezes por amor, às vezes por conforto próprio. No caso do Diego, eu decidi que ia encher tanto o ouvido dele que ele não teria escolha a não ser tentar voltar. E funcionou, comentou Henrique. Ela riu. Agora posso dizer que sim. A partir desses diálogos, um entendimento silencioso começou a se formar. Henrique não via em Lívia alguém impressionado com seu dinheiro, com sua posição ou com os lugares em que tinha dado palestras. Ela o tratava como trataria qualquer outro paciente, com respeito, humor quando cabia, firmeza quando necessário. Ao mesmo tempo, ele sabia que ela tinha sido a pessoa que o chamara com mais força de volta para a superfície. Cada vez que repetia mentalmente a frase que o havia tocado, via o rosto dela. Certa noite, já período de visitas encerrado, o quarto estava com as luzes mais baixas. Lívia entrou para checar os últimos parâmetros antes do fim do plantão. E aí, Henrique, como foi o dia? Cansativo, respondeu. Mas produtivo. Isso é bom? Ela sorriu. No seu caso, é. Hoje você subiu um degrau na escada do corredor sem precisar parar. Parece pouco, mas não é. Ele a encarou com um olhar que misturava gratidão e algo mais. Sabe, começou hesitante. Eu fico tentando lembrar o momento exato em que decidi voltar. Lívia se encostou na lateral da cama, ouvindo. Não sei se existe um momento só. No meu caso, ele insistiu.
Teve uma frase, a sua. Você disse que se eu desistisse, iam decidir quem eu sou por mim. Isso me deixou irritado. Ele riu de leve. Acho que acordei por birra. Ela riu junto. Se foi por birra, tudo bem. O importante é que funcionou. Henrique respirou fundo. Desde então, fico pensando quantas coisas da minha vida foram decididas por mim e quantas pelos outros. A pergunta pairou, densa. Lívia pensou em responder de forma leve, para aliviar a carga, mas sentiu que ele precisava encarar aquilo de frente. Talvez seja a hora de começar a separar uma coisa da outra, disse por fim. Sem pressa, mas sem evitar. O olhar dele deixou claro que aquela conversa não terminaria ali. O clímax emocional, a escolha dele, a escolha dela. A melhora de Henrique o levou, algumas semanas depois, a uma nova etapa. A preparação para a alta. Ainda precisaria de fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento neurológico, mas já não precisava ficar internado. Podia continuar a reabilitação em casa, com suporte. Foi nesse momento que começou outro tipo de dilema. Como voltar para um mundo que continuara girando sem ele? Reuniões começaram a ser propostas. Agora, em ambientes mais controlados, às vezes até no próprio hospital, com autorização médica. Bruna e Lucas vinham juntos algumas vezes, em outras se alternavam. Em uma dessas visitas, talvez a mais tensa, Henrique pediu para falar com os dois sentados à sua frente, num pequeno espaço de convivência do hospital, com poltronas confortáveis e janelas grandes. Lívia estava de plantão naquele dia, mas se manteve distante, ocupando-se com prontuários e outros pacientes. Ainda assim, cada vez que passava pelo corredor próximo, sabia que a conversa lá dentro definia muito do que viria a seguir. Eu pensei bastante. Henrique começou, olhando alternadamente para Bruna e Lucas. Não dá para fingir que nada aconteceu. Lucas assentiu, meio nervoso. Ninguém está fingindo, Henrique. Só queremos entender como você quer seguir. Ele respirou fundo. Eu não sei se quero seguir do mesmo jeito. Fitou o sócio. A empresa cresceu rápido demais. Eu puxei demais, vocês também. Virei ponto de apoio de tudo. Isso não é saudável, nem para mim, nem para vocês. Lucas abriu a boca para responder, mas se conteve, ouvindo. O que você está propondo? Perguntou Bruna com calma. Reorganizar. Henrique endireitou as costas, sentindo-se mais firme. Delegar mais. Fortalecer a diretoria executiva. Eu não posso nem quero voltar a ser o homem que nunca dorme, que atravessa fusos horários sem saber em que cidade está. Fez uma pausa. Eu quase não voltei. Um silêncio pesado se instalou. Lucas pareceu aliviado, na verdade. Henrique, Passou a mão no rosto. Eu não sabia como te dizer isso sem parecer ingrato, mas a sua ausência forçada mostrou que a empresa precisa sobreviver sem depender de uma pessoa só. Eu topo, de verdade, ajudar a fazer essa transição. Bruna observava os dois com atenção. E nós? Ela perguntou então, apontando de forma sutil para si e para Henrique. O que você pensa sobre nós? Ele a encarou, sem fugir. Eu não quero tomar nenhuma decisão impulsiva, nem machucar você com honestidades mal colocadas, mas também não quero voltar a uma relação em que a maior parte do nosso diálogo é sobre número, estratégia e agenda. Ela respirou fundo, como quem já esperava por aquilo. Nem eu. Talvez a gente precise de uma pausa, sugeriu ele. Não para te deixar em espera, nem para você me deixar em espera, mas para entender quem somos, fora da tempestade que a gente criou em volta. Bruna assentiu lentamente, olhos brilhando. Uma vez, contou, uma amiga me perguntou o que eu mais admirava em você,
E eu falei de inteligência, de visão de negócio, de ética profissional. Percebi, dias depois, que não mencionei nenhuma qualidade sua fora do trabalho. E isso não é culpa só sua. Eu te enxerguei muito pela sua função. Talvez eu também precise descobrir quem é o Henrique sem agenda lotada. Não houve cena dramática nem brigas. Foi uma conversa adulta, doída, mas respeitosa. Ao final, decidiram se afastar como casal, pelo menos por um tempo, mantendo a parceria profissional até reorganizarem tudo com calma. Do lado de fora daquela conversa, sem saber dos detalhes, Lívia apenas percebia que, a cada dia, Henrique parecia carregar um tipo diferente de cansaço. Não apenas físico, mas de alma. Em uma noite particularmente silenciosa, já perto da alta, ele pediu: "Você pode ficar um pouco?" Ela, que estava encerrando uma medicação, puxou a cadeira e sentou ao lado dele. "Claro. O que aconteceu?" Henrique pensou por alguns segundos, buscando palavras. "Quando eu ainda estava lá embaixo", disse, referindo-se ao coma, "eu ouvia pedaços de conversas. Algumas me puxavam para cima, outras me empurravam para baixo. A sua voz sempre foi tipo uma bússola." Ela o observou, sem interromper. "Agora, aqui fora, parece que eu tenho que reaprender a ouvir todo mundo. Só que é difícil diferenciar o que é cuidado, o que é interesse, o que é hábito." Lívia cruzou as mãos sobre o colo. "Isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas você já começou bem quando decidiu que não quer mais voltar a ser o homem que aguenta tudo. Isso sozinho já muda muita coisa." Ele sorriu de leve. "E você?" perguntou. "Vai sumir quando eu sair daqui?" A pergunta a pegou de surpresa. "Por que eu sumiria? Por que?" Ele procurou ser cuidadoso nas palavras. "Eu sei que fora daqui eu sou notícia, dinheiro, convite para eventos. Eu não quero que você ache que eu vou te puxar para um mundo que não tenha nada a ver com você." Lívia ficou um instante em silêncio, pesando cada frase. "Henrique, eu não me apaixonei pela sua conta bancária." Depois percebeu o que tinha dito, corou ligeiramente e corrigiu. "Quer dizer, não é isso. Eu não estou dizendo que..." Parou, respirou, recomeçou com honestidade. "Eu ainda estou tentando entender o que sinto, tá? Você era meu paciente, e isso tem limites éticos claros. O que posso dizer com certeza é: eu me envolvi com a pessoa que lutou para voltar, com o homem que faz piada mesmo cansado, que valoriza andar até a janela. Isso não tem a ver com manchete." Ele a ouviu em silêncio, com um brilho novo nos olhos. "A frase que você me disse..." Voltou ao ponto inicial. "Eu nunca vou esquecer, e desde que acordei, eu tenho uma sensação de que talvez eu precise ouvir outras frases suas. Não como paciente, como alguém que quer caminhar ao seu lado." Lívia mordeu o lábio, pensativa. "Aqui dentro, eu sou a enfermeira, e você é o paciente. Lá fora..." Ela suspirou. "Lá fora, a gente vai ter que descobrir se tem espaço para se encontrar sem confundir as coisas." "Você toparia tentar?" Ele insistiu, sem pressa, mas com sinceridade. Ela o encarou longamente. Lívia tinha medo, não de Henrique em si, mas da ideia de misturar a própria vida, simples e construída com sacrifício, com a de alguém cuja rotina envolvia jatinhos, reuniões em Dubai e congressos em cidades europeias. Ao mesmo tempo, sabia que raramente tinha visto alguém respeitar tão genuinamente seus limites e escutar com tanta atenção cada comentário dela. Por fim, respondeu: "Eu topo. Não prometer nada ainda, mas topo não desaparecer." Ele sorriu, aceitando aquilo como o começo possível. A vida depois da alta, dois mundos em choque. Quando finalmente recebeu alta, Henrique deixou o hospital numa manhã clara. O sol de São Paulo batia forte, refletindo nos carros e nas fachadas.
Lívia, em plantão, o acompanhou até a saída interna, onde uma equipe pequena o aguardava. Bruna não estava. Haviam combinado que ele teria um tempo com a família em Belo Horizonte antes de qualquer reencontro. Sua mãe, Dona Teresa, o abraçou com cuidado, emocionada, enquanto Diego, convidado especialmente por Henrique depois de ouvir tanto sobre ele, observava com um sorriso tímido. "Esse é o famoso Diego", comentou Henrique, olhando para Lívia com cumplicidade. Ela riu. "E esse é o Henrique teimoso, de que eu tanto falei para ele." Diego estendeu a mão para Henrique. "Obrigado por escutar a minha irmã", disse, meio sem jeito. "Ela falou tanto de você que eu quase vim aqui no meio da madrugada trazer café." Henrique apertou a mão dele, sincero. "Acho que devo muito a vocês dois." Antes de ir, ainda apoiado no braço da mãe, Henrique se virou para Lívia. "Posso pegar seu número?" perguntou em tom respeitoso. "Não como paciente, como alguém que quer pelo menos mandar uma mensagem de "Oi, ainda estou vivo." Ela hesitou um segundo. Havia normas, havia cuidados a se tomar. Mas também havia a intuição de que negar aquele contato não apagaria o vínculo que já existia. "Eu vou te mandar uma mensagem do meu número profissional", propôs, encontrando um meio termo. "Se você usar de forma adulta, a gente conversa. Se começar a agir feito adolescente, eu bloqueio." Ele riu, aliviando qualquer tensão. Combinado. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou. Henrique dividiu o tempo entre Belo Horizonte para se reconectar com a família e São Paulo para acompanhar a reestruturação da empresa. Viajou bem menos. Participou de reuniões por videoconferência, evitando deslocamentos desnecessários. Quando precisava ir a outro país, como Londres ou Boston, fazia questão de programar dias livres na agenda para simplesmente caminhar pela cidade, sem compromissos. As conversas com Bruna continuaram cordiais. Aos poucos, foram consolidando o término da relação amorosa, mantendo uma colaboração profissional com limites mais claros. Não havia vilões naquela história. Havia duas pessoas que tinham se conhecido num momento de ascensão vertiginosa e agora, diante de um choque, perceberam que talvez precisassem seguir trajetórias afetivas distintas. Com Lucas, o sócio, Henrique implementou o plano de criar uma diretoria mais autônoma. A empresa passou a funcionar de maneira mais distribuída, diminuindo a dependência de decisões centralizadas. No meio disso tudo, as mensagens de Henrique e Lívia começaram tímidas, formais. "Boa tarde, aqui é o Henrique. Os exames de hoje foram bons. Obrigado por ter insistido em eu fazer fisioterapia, mesmo quando reclamei. Espero que esteja bem." Ela respondia. "Fico feliz com os exames. Continue bravo com a fisioterapia. Isso é sinal de que está trabalhando." "Eu estou bem, plantão cheio como sempre." Com o tempo, as mensagens se tornaram um pouco mais pessoais. Ele mandava fotos de uma caminhada num parque em Belo Horizonte, da mãe queimando o bolo porque se distraiu contando histórias, do irmão de Lívia que tinha conhecido e com quem agora trocava dicas de séries. Ela enviava fotos da caneca de café na copa do hospital, do pôr do sol visto da janela de um quarto, de um livro que estava tentando ler entre um plantão e outro. Um dia, Henrique, que estava em Barcelona, para uma conferência rápida, enviou uma foto de uma rua estreita, de pedras claras, com roupas coloridas penduradas nas varandas. "Pensei em você. É o tipo de lugar em que dá para ouvir muitas histórias só sentando num banco." Lívia respondeu. "Um dia eu ainda vou ouvir histórias em lugares assim. Por enquanto, ouço aqui mesmo, com cheiro de álcool 70%. E está tudo bem." Ele leu a mensagem e, pela primeira vez, teve um impulso claro. Queria estar do lado dela, não como o homem que precisava de cuidados, mas como alguém disposto a oferecer algo também. O reencontro fora do hospital, meses depois da alta, e algumas trocas de mensagens mais intensas, Henrique tomou uma decisão simples, mas simbólica.
convidou Lívia para um café em Campinas, na cidade onde ela crescera. Não em São Paulo, não em um restaurante caro, não em um hotel. Em Campinas, num lugar que ela conheceria melhor do que ele. Vou passar por Campinas semana que vem, indo para uma reunião em São Paulo. Se você estiver de folga e quiser me mostrar um lugar que tenha café decente e conversa boa, eu apareço. Ela leu o convite no intervalo de um plantão e ficou olhando a tela do celular por alguns segundos, sentindo o coração acelerar levemente. Não era apenas um café, era um passo. Depois de pensar por algumas horas e conversar longamente com o irmão que, pragmático, lhe disse que a vida é curta demais para fugir de conversas honestas, respondeu: Tenho uma tarde livre na quarta. Tem uma cafeteria perto da antiga rodoviária. Não é chique, mas o café é forte. Se você não tiver medo de andar por ruas sem tapete vermelho, podemos combinar. Henrique sorriu ao ler. Na quarta-feira combinada, chegou alguns minutos antes. Estava mais magro do que antes do acidente, mas com um ar mais leve. Usava jeans, camiseta simples e um casaco claro. Nenhum terno. Nenhum relógio chamativo. Quando Lívia entrou, jeans escuro, camisa clara dobrada nos cotovelos, cabelo preso de forma prática, ele sentiu uma estranha mistura de familiaridade e novidade. Era a mesma mulher que o vira nos piores dias, mas agora, sem crachá, sem avental, sem o bip constante dos monitores ao fundo. Eles se cumprimentaram com um abraço hesitante, respeitoso. Então, disse ele olhando em volta, esse é o cenário onde você cresceu? Ela riu. Não exatamente, mas é um bom resumo. Barulho, gente de todo tipo, cheiros diferentes, histórias que se cruzam sem se conhecer. Sentaram-se, pediram café, bolo simples. A conversa inicialmente rodou em torno do óbvio. Trabalho, família, como ele estava se sentindo fisicamente, como eram os plantões dela. Com o passar dos minutos, foram entrando em assuntos menos protocolares. Senti falta da sua voz quando saí do hospital, confessou Henrique num certo momento. Eu me peguei, nos primeiros dias, esperando que alguém entrasse no quarto e contasse alguma história sobre o ônibus atrasado ou o preço absurdo do café na esquina. Lívia sorriu. Você acabou viciado na programação da Lívia FM, histórias aleatórias 24 horas por dia. Mais ou menos isso, ele riu. Era o que me lembrava que o mundo continuava acontecendo, mesmo eu estando preso naquele quarto. Houve um breve silêncio confortável. E você? Perguntou ele. Sentiu falta de ter um paciente teimoso ocupando sua agenda? Ela pensou. Senti falta de acompanhar alguém que estava decidindo mudar. A maioria volta e tenta correr para o mesmo lugar de onde saiu. Você não. Você voltou, questionando. E isso me fez pensar muito sobre minha própria vida também. Henrique se inclinou um pouco para a frente. E o que você concluiu? Ela suspirou. Que eu passei anos cuidando de pessoas em momentos limite e, ao mesmo tempo, empurrando para depois coisas básicas minhas. Tipo, estudar mais, viajar, ver se eu quero mesmo ficar em São Paulo ou tentar outro lugar. Outro lugar, tipo, ele instigou. Não sei, talvez Porto Alegre, talvez Lisboa, talvez Buenos Aires, não necessariamente para morar, mas para ver se eu me reconheço fora dos corredores do hospital. Henrique assentiu com algo parecido com orgulho. Gosto de ver você pensando em si também. A culpa é um pouco sua, ela rebateu, em tom de brincadeira. Depois que você falou sobre não querer ser o homem que aguenta tudo, eu percebi que eu estava tentando ser a mulher que dá conta de tudo. E isso também cobra um preço. A frase o tocou. Ele sabia que tudo era delicado. Havia diferenças sociais, financeiras, profissionais. Havia um histórico de relação paciente-enfermeira que exigia cuidado, mas no fundo entendia que aquele encontro,
naquela cafeteria simples de Campinas, era a prova de que havia uma ligação real, construída em fatos, não em idealizações. Ao final do café, quando já se preparavam para sair, Henrique respirou fundo. "Lembra da frase que você disse para mim?" Perguntou, encarando-a com sinceridade. "Qual delas?" "Eu falo muito", ela provocou, tentando aliviar o peso do momento. "Aquela. A que me trouxe de volta. Se você desistir agora, quem vai decidir quem você é vão ser eles, não você." Ela assentiu, agora séria. "Lembro. E lembro de cada segundo do medo que senti quando disse aquilo." "Pois eu quero", começou ele com firmeza mansa. "Quero que você saiba que desde então, todas as grandes decisões que tomei passaram por essa pergunta. Eu estou escolhendo? Ou estou deixando decidirem por mim?" Os olhos dela brilharam. "E esse café hoje?" arriscou. "Foi você que escolheu ou alguém decidiu por você?" Henrique sorriu. "Esse café foi a decisão mais minha que tomei em muito tempo." Eles se olharam, conscientes de que ainda teriam conversas difíceis pela frente, que não bastava uma cena bonita para resolver diferenças reais. Mas também cientes de que poucas coisas na vida eram tão significativas quanto uma escolha feita com lucidez, depois de olhar de frente para a própria fragilidade. Na saída, na calçada movimentada, Henrique tomou coragem. "Lívia, eu não sei ainda como a gente pode nomear isso. Amizade, gratidão, algo a mais. Só sei que desde aquele dia na UTI, eu carrego a sua frase como um farol. E agora, aqui fora, queria tentar construir algo que não dependa de monitores nem de relatórios, algo simples, verdadeiro." Ela respirou fundo, sentindo o peso e a leveza daquele pedido ao mesmo tempo. "Se a gente tentar construir algo", respondeu cuidadosa, "tem que ser com uma condição. Nem você vira o milionário salvador da minha vida, nem eu viro a enfermeira que precisa ser resgatada. Somos só duas pessoas tentando ser honestas sobre o que sentem e o que podem dar uma à outra." Henrique sorriu, uma expressão que misturava alívio e entusiasmo contido. Fechado. Não houve beijo impulsivo, nem promessas eternas ali na calçada. Houve um aperto de mão que se transformou num abraço, um pouco mais longo do que o protocolo exigiria, e um acordo silencioso de caminhar devagar, respeitando as cicatrizes de cada um. Epílogo. A frase que continuou mudando tudo. Algum tempo depois, já com Henrique adaptado a uma rotina mais equilibrada, dividindo o trabalho entre reuniões presenciais e remotas, dedicando mais tempo à família e, aos poucos, construindo com Lívia uma relação que fluía entre amizade profunda e um amor que se revelava nos detalhes. Ele foi convidado para falar num evento internacional sobre saúde e tecnologia em Genebra. O tema da palestra era Tecnologia, Limites Humanos e a Importância do Cuidado. Ao final da apresentação, depois de mostrar gráficos, contar a trajetória da empresa e narrar com sobriedade o episódio do coma, Henrique surpreendeu o auditório. "Eu costumo ser apresentado como um caso de sucesso da tecnologia, da medicina de ponta, dos protocolos bem executados", disse. "Mas honestamente minha história não é só sobre isso. Se hoje eu estou aqui andando, falando, projetando o futuro da minha empresa e da minha vida, é também porque, em uma noite silenciosa de UTI em São Paulo, uma enfermeira olhou para um homem inconsciente e ousou dizer uma frase que ninguém colocaria num relatório. Ele fez uma pequena pausa e o público, composto por médicos, enfermeiros, gestores de saúde de vários países, prendeu a respiração. Ela disse: "Se você desistir agora, quem vai decidir quem você é? Vão ser eles, não você." Essa frase me atravessou num lugar onde nem os aparelhos conseguiam alcançar. Me deu um motivo para lutar que não tinha a ver com acionistas, com reputação
ou com metas. Tinha a ver com algo que eu tinha esquecido: a responsabilidade sobre a própria vida. Não citou o nome dela em respeito à privacidade, mas, nos bastidores, ao fim do evento, enviou uma mensagem de vídeo para Lívia, que estava numa pausa entre um plantão e outro, numa sala discreta do hospital. No vídeo, ele aparecia sorrindo, mas com os olhos marejados. Lembra quando você disse que queria viajar para ver se reconhecia em outros lugares? Acabei de te citar numa palestra em Genebra, sem dizer quem você é, mas deixando claro que a frase que mudou a minha vida veio de uma enfermeira brasileira. Respirou fundo. Se um dia você quiser ouvir histórias em outras línguas, eu topo ser o cara que segura sua mala enquanto você decide se entra ou não no avião. Lívia assistiu ao vídeo sentada numa cadeira de plástico, com um uniforme simples, cabelo preso, um crachá pendurado. No rosto, um sorriso que misturava orgulho, emoção e um pouco de medo do tamanho do que se desenhava ali. Respondeu por texto: enquanto a gente lembrar daquela frase, nenhum de nós vai deixar os outros decidirem tudo por nós, nem você nem eu. Sobre o convite para segurar a mala, a gente conversa, plantão deixando claro. Henrique leu a resposta e riu, sentindo uma felicidade serena, sem exageros. Sabia que ainda tinham um caminho a percorrer, conciliar vidas diferentes, ritmos distintos, medos e desejos. Mas também sabia que depois de ter voltado de tão longe, cada passo dado com consciência era um privilégio. Naquela noite de volta ao hotel, ele escreveu numa folha de papel com letra firme: se você desistir agora, quem vai decidir quem você é vão ser eles, não você. Dobrou o papel e guardou na carteira. Não era apenas uma recordação. Era um lembrete diário de que, a partir dali, todas as grandes decisões seriam de fato suas, feitas ao lado de quem o ajudara a recuperar não só a consciência, mas o sentido de existir. E em Campinas, num intervalo de plantão, uma enfermeira olhou pela janela de um quarto onde outro paciente em coma descansava, e com uma fé silenciosa aproximou-se da cama, segurou a mão dele e com a mesma coragem de antes murmurou: eu não sei se você está me ouvindo, mas se estiver, lembra de uma coisa: se você desistir agora, vão decidir quem você é por você. E acredite, ninguém merece ter a própria história escrita só pelos outros. A frase, mais uma vez, atravessou o silêncio. Talvez aquele paciente voltasse, talvez não. A medicina tinha limites, a vida, caminhos próprios, mas em qualquer dos casos, a verdade permanecia. Havia uma diferença imensa entre abandonar alguém e dizer sinceramente que lutaria junto até onde fosse possível. E essa diferença, naquele hospital em São Paulo, num mundo em que números e prazos pressionavam toda decisão, era sustentada, todos os dias, por pessoas como Lívia, que sabiam que, às vezes, uma frase dita no momento certo valia tanto quanto a tecnologia mais sofisticada. Porque, no fim, o que acordara o milionário não tinha sido um equipamento revolucionário, nem um remédio experimental. Tinha sido uma voz humana, lembrando-o de que a vida dele era, antes de tudo, dele. E essa era a verdade que ele nunca mais esqueceu. Se você ouviu essa história até aqui, o narrador faz um último pedido bem direto. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal agora para não perder as próximas narrativas. Deixe também o seu like. Isso ajuda demais a levar essas histórias para mais pessoas. E para provar que chegou até o fim, comente a palavra acordar aí embaixo. Essa palavra resume o que aconteceu com o Henrique. E quem sabe o que muita gente aí fora também está precisando fazer na própria vida.